Bom dia, meus prezados e valiosos ouvintes, e minhas honrosas e preciosas ouvintes. Venho neste precioso dia 22 de novembro de 2024, sexta-feira, precisamente às 9 horas e 38 minutos, compartilhar convosco a leitura da Santa, fiel e gloriosa Palavra do Senhor Deus, patenteada no livro de Hebreus, em seu capítulo 11 e versos 1 somente. Passo a leitura então do livro de Hebreus, em seu capítulo 11 e versículo 1 somente, cujo título é A Essência e o Sentido da Fé. Versículo 1. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Amém. Glórias a Deus. Amém. Glórias a Deus. O livro de Hebreus, nesse capítulo 11, para este versículo, o autor ele vem demonstrar aqui a essência e o sentido da fé, a natureza de uma fé singular, aceita pelo Senhor Deus. Esta fé depositada no Senhor Deus, singular, peculiar, é aquela fé que triunfa nas piores situações, adversas, nas piores circunstâncias contrárias. É a fé que triunfa sobre a morte. É a fé depositada em Deus, em Jesus Cristo, teu Filho amado. E o autor diz aqui: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. Firme fundamento, que é firme. É o firme fundamento. A fé é o firme fundamento. Ela não foi, ela será. A palavra diz que ela é presente. O firme é uma indicação que ela é o firme fundamento. O firme fundamento, que é a palavra de Deus. Minha fé está firmada, alicerçada na palavra do Senhor Deus. Portanto, ela não se abala, porque a palavra do Senhor é o firme fundamento. A fé é o firme fundamento. Ela é a palavra de Deus. Porquanto o Senhor garante e assegura isso, quando Ele diz na sua palavra: a fé vem pelo ouvir a sua palavra. Registrada no livro de Romanos, no capítulo 10, versículo 17, que fala: de sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Daí a natureza, a essência e o sentido dessa fé singular, porque a fé é o firme fundamento. Ela está
alicerçada na palavra de Deus, foi dada por Ele. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Somente por ouvir a palavra de Deus é que você vai obter essa fé, pela graça do Senhor, pela misericórdia do Senhor. Ao ouvir a palavra dele, você receberá esta fé, este firme fundamento, e seu coração estará fortalecido para você crer em Deus e crer nas suas promessas e esperar por elas no tempo do Senhor Deus. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. Quem tem fé, espera. Das coisas que se esperam. Eu espero, eu tenho fé. Então eu vou esperar, vou confiar. E esta fé, firmada em Deus pela palavra dele, alicerçada nele e na palavra dele, que é o firme fundamento, a palavra de Deus. Quando você está com a sua casa edificada nesse fundamento, você fica firme e confiante nesse firme fundamento. Espera no tempo do Senhor. Espera nele, que Ele virá ao teu encontro e te concederá tudo que você tem pedido pela fé depositada, acreditada nele, na sua palavra. Porque a palavra do Senhor diz, pelo Evangelho de Marcos, no capítulo 11, versículo 22, Jesus já falava para os seus discípulos: tende fé em Deus. A palavra do Senhor. Tende fé em Deus. Tenha fé em Deus. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. Tende fé em Deus. A fé vem por ouvir a palavra do Senhor. Ouvir a palavra de Deus. No Evangelho de João, capítulo 14, o Senhor Jesus fala: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. O Senhor Jesus assegurando, quando ele encorajou os discípulos dele, para que não ficassem os corações amedrontados, aflitos. Ele falou: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Credes em Deus, credes no Senhor Jesus. Tende fé em Deus, disse Jesus. A fé, o firme fundamento das coisas que se esperam, das coisas que se não veem. E a prova, uma vez que você tem fé, que você adquiriu a fé pela misericórdia do Senhor, que Ele concedeu o operar, o agir da fé no seu coração, após você ouvir a palavra dEle, crer nele, na pessoa do Senhor Jesus, você passou a depositar sua fé e confiança nele. Aí vem a fé, o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Não é? Aí minha fé vai ser posta à prova. Eu tenho fé, eu ouvi a palavra do Senhor, minha fé está firmada na palavra dele, na pessoa dele,
Tenho fé em Deus, tenho fé por meio do Senhor Jesus Cristo. O Espírito Santo me revela aqui no coração que eu devo ter fé, confiar nele. A palavra dele está escondida no meu coração. Ele me garante que a fé é a certeza das coisas que se esperam. Então eu vou esperar nas promessas do Senhor. E minha fé será aprovada nesta condição. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. Estou esperando a prova das coisas que se não veem. Firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Eu não estou vendo a promessa que o Senhor me prometeu, que me garantiu, que a palavra dele vai se cumprir na minha vida. Eu não estou vendo, eu não visualizo no momento, eu não posso apalpar ela aqui comigo. Materialmente eu não posso apalpar, mas pela fé, espiritualmente, eu vejo a promessa do Senhor se concretizando, sendo efetuada na minha vida. Ele vai enviar essa bênção excelente dele, porque ele enviou a palavra dele. A palavra dele não volta vazia, ela se cumpre, e ele vela para cumprir a palavra dele. Eu tenho fé na palavra revelada, na palavra enviada. Eu tenho fé em Deus, eu tenho fé na palavra dele. E ela é o firme fundamento das coisas que se esperam. Estou esperando nele. E a prova das coisas que se não veem. E a condição é para que eu possa receber aquilo que o Senhor prometeu. Eu preciso crer nele. Eu preciso ter fé nele, na pessoa dele, na palavra dele que foi dita, que foi anunciada. Na palavra do Senhor, que diz que a fé vem por ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Eu tenho que ter fé na palavra que foi dita por ele, que Jesus disse: tende fé em Deus. Eu tenho que ter fé na palavra do Senhor Jesus, quando ele diz: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Meu coração não pode ficar turbado e nem ter dúvida alguma. Eu não posso deixar a incredulidade vir no meu coração. Eu tenho que ter fé em Deus. Eu tenho que confiar nele. Tenho que crer em Deus. Tenho que crer na pessoa do Senhor Jesus. E o Senhor Jesus fala: se creres, verás a glória de Deus. Se creres, esta condição. Eu preciso crer para ver a glória dele. Não é como o mundo ensina, fala, que você precisa ver o agir do Senhor na sua vida, pôr ele à prova, para aí sim, depois que ele me deu, eu vou crer que ele existe e que ele me concede aquilo que eu peço, que ele atende os meus desejos, minhas vontades pessoais, que ele atende tudo que o meu coração está pedindo. Não, o Senhor pede para ter fé em Deus. E ele diz: se creres, verás a glória de Deus. Você precisa crer pela fé para você ver o agir do Senhor na sua vida, para você ver os sinais e maravilhas dele. Você precisa crer pela fé para ver o Senhor entregar a tua bênção no tempo dele e dentro da vontade soberana dele, dentro da vontade dele boa, perfeita, agradável. E ele ensina pela fé, você esperar com paciência nele, nessa forma, esperando nele com paciência até que você receba as suas coisas que você está esperando. Essa bênção que você não vê, mas que pela fé você crê
que ela chegará até a sua mão. Como o salmista diz, esperei com paciência no Senhor e Ele ouviu o meu clamor. Esperarmos pela fé. Este é o firme fundamento. Tua fé, esta é a essência. Este é o sentido da fé. Esperar e confiar nesta condição, com paciência, crendo que você vai ver o agir do Senhor, as maravilhas dele, e receberá, você vai poder tocar nessa bênção, essa bênção excelente, no tempo de Deus. Tende fé em Deus. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que você não vê. Não estou vendo agora, mas pela fé eu já vislumbro, já contemplo a bênção que o Senhor vai me dar. Eu estou buscando o dom do Senhor, estou buscando o batismo com o Espírito Santo. Pela fé eu sei que Ele vai me selar com a tua promessa, que Ele vai enviar o dom, que Ele vai me conceder esse dom que eu tenho pedido. Que você possa receber o dom da fé nesse dia. Fé, a fé, este firme fundamento, para que você possa ter fé somente em Deus, crer nele, esperar com paciência nele, que o Senhor possa fortalecer a tua fé cada dia mais, para você buscar o reino do Senhor, o reino de Deus espiritualmente, e você saberá essa experiência singular, a comunhão com Deus, o convívio com Ele, e pautará por andar de fé em fé no caminho que Ele te apartou. Se creres, verás a glória de Deus. Você precisa crer pela fé, e só assim você receberá e alcançará as promessas do Senhor. Você verá, crendo pela fé, você verá o agir de Deus, você verá as maravilhas do Senhor, você verá a obra que o Senhor Deus, somente Ele tem poder para fazer na sua vida e na vida dos seus entes amados. Você verá a libertação deles, você verá a salvação deles, pela fé, crendo nele. De sorte que a fé é pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. E o Senhor te diz, tem fé em Deus. Tem fé em Deus. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Tenha fé em Deus. Firme a sua fé no Senhor. Que a sua fé seja firmada e alicerçada nele, na palavra dele. E neste princípio fundamental, essa verdade fundamental que diz a palavra do Senhor em Hebreus, no capítulo 10, no versículo 38, o Senhor fala, inspirando o autor da Epístola dos Hebreus, quando diz essa verdade fundamental, este princípio fundamental, que é esse relacionamento em comunhão com Deus pela fé em Deus e em Jesus Cristo. Versículo 38 do capítulo 10 de Hebreus, diz a palavra do Senhor, mas o justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Glórias a Deus. O justo viverá da fé. Vivemos por fé,
de fé em fé, em comunhão com o Senhor Jesus, em comunhão com Deus, em comunhão com o Espírito Santo. Ele nos consola, Ele nos exorta, Ele nos instrui a andar com o Senhor Jesus, a viver pela fé nele, na palavra dele, com ele, e andando de fé em fé, marchando, não olhando para trás, olhando somente para Jesus, autor e consumador da fé. O justo viverá da fé. Essa é a verdade fundamental, este princípio fundamental, afirmado aqui na palavra. O justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Queremos que o Senhor Deus tenha prazer em nossa vida, no nosso proceder. Quando Ele sonda o nosso coração, Ele esquadrinha o nosso pensamento, Ele possa sondar nosso coração e ver que nós temos fé para alcançar o impossível. Fé para perseverar até o fim, porque a salvação é um processo. Precisamos perseverar até o fim para que possamos alcançar essa salvação. O Senhor Jesus nos ajuda, Ele nos guia. O Espírito Santo está conosco, o Senhor Jesus está conosco. Busquemos o reino de Deus e a sua justiça, as demais coisas Ele acrescenta. Que o Senhor possa nos capacitar pela sua misericórdia, pela sua graça, a andar de fé em fé, a viver pela fé com Ele. O justo viverá da fé, desta fé, que é o firme fundamento. Esperando nele, olhando para Ele, andando com Ele e adorando o Senhor Deus. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Esta fé, que a essência, o sentido dessa fé é singular. Fé em Deus, na pessoa do Senhor Jesus, que faz com que nós perseveramos, continuamos andando, crendo nele, nas promessas dele, na palavra dele. Só assim não vamos nos perder, recuar, olhar para trás, lançar a mão do arado, deixar de seguir a Jesus. Vamos levar a nossa cruz, seguir a Ele, andando de fé em fé. Somos justificados pela Tua graça, pelo Teu sacrifício vivo na cruz do Calvário. Somos justificados nesta fé. Portanto, viveremos nesta fé, de fé em fé, por fé, agradando a Ele, não negando o nome dEle. E obedecendo o seu ide, anunciando esta fé do Senhor Deus. Esta fé, de sorte que a fé é pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus, anunciando a todos que ouçam a palavra do Senhor Deus, para que possam receber esta fé em Deus e na pessoa do Senhor Jesus. Dando continuidade nessa exortação quanto a adquirir, perseverar na fé e andar por fé, vivendo pela fé, o justo, no capítulo 11 de Hebreus, no versículo 6, nos traz: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Glórias a Deus. Sem fé é impossível agradar o Senhor Deus mesmo. Quem ouviu a palavra do Senhor, pela fé, creu nele, na palavra dele, recebeu o Senhor Jesus, tem ele como teu Salvador pessoal, recebeu a promessa do Senhor Deus, creu
em Deus, teve fé nele, tem fé nele. Essa fé está firmada, alicerçada nele e na palavra dele. Procura viver pela fé nele, tem que estar segurado. O Espírito Santo nos assegura isso. Quando nos aproximamos dele em oração, porque o Senhor Jesus fala, tudo é possível ao que crê, tudo é possível ao que crê. Se você quiser alguma coisa, o Senhor fala, o Senhor Jesus, pedir e dar-se-vos-á, bater e abrir-se-vos-á, buscais e achareis, para que você possa experimentar a tua fé, que é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que você não vê. Você só vai ter certeza quando você confiar, que é a prova da sua fé. Esse firme fundamento que é a fé, a certeza das coisas que se esperam. Eu espero nas promessas do Senhor, pois Ele é fiel. Fiel é o que prometeu, porque Ele vela para cumprir a palavra dEle. Se Ele diz isso na sua palavra, que Ele vela para cumprir a palavra dEle, então eu vou receber tudo aquilo que Ele me prometeu. Eu espero nele. Eu creio nele por fé, para esperar a promessa dele, a promessa de salvação, de cura, de libertação, aquela porta que eu estou batendo do emprego. O Senhor me concederá, eu vou entrar por essa porta. A fé, a certeza das coisas que se esperam. Eu estou esperando em Deus, estou esperando naquele que eu tenho fé. Eu tenho fé em Deus, eu creio nele. Eu creio em Deus, eu creio em Jesus Cristo. Eu creio naquele que diz que Ele vela para cumprir a palavra dEle. Se Ele prometeu, eu vou receber. Meu coração fica em paz. Naquele que diz que o justo viverá pela fé. O Senhor tem que ter prazer no meu coração. Eu quero que Ele se agrade de mim. E que Ele diz a palavra que sem fé é impossível agradar a Deus. O justo viverá pela fé, adorando a Deus, agradando o Senhor Deus, tendo fé nele, crendo nele, para ver a glória dele se manifestar na minha vida e na minha casa, na minha família, no meu serviço, na minha faculdade. A glória do Senhor se manifestar na minha vida, porque eu tenho fé nele, eu vivo pela fé, portanto a glória dele está sobre mim. O Espírito Santo está sobre a minha cabeça, está no meu coração, me assegurando disso, me guiando na guia dele, me inspirando e fortalecendo cada vez mais esta fé, possa acreditar no Senhor Deus. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus crê que Ele existe, que se torna galardoador dos que o buscam. Vou me aproximar do Senhor Deus em oração, firmado nessa fé, alicerçado nessa fé, nesse firme fundamento. Minha casa está edificada nesse firme fundamento, que não se abala, na rocha que é Cristo Jesus. Eu vou alcançar, eu vou receber o galardão do Senhor. Eu vou receber a promessa dEle. A minha fé foi posta em prova. Eu não via, mas pela fé eu via, contemplava, adorava e aproximava dEle em oração, crendo que aquilo que eu estava vendo pelo mundo espiritual que viria, chegou. Esperei tanto, esperei com paciência e recebi a bênção do Senhor Deus. Pela fé, andando com Ele, pela fé, que o justo viverá pela fé. Pela fé, precisamos
é necessário, faz-se necessário. Isso requer isso, que quem se aproxima dele creia que ele existe, que se torna galardoador dos que o busca. Tem de fé em Deus. Crede em Deus, crede também em mim, assim diz o Senhor Deus. Podemos citar homens de Deus, patriarcas da fé, homens no Antigo Testamento que, por exemplo, para o povo dele, e a história mundial relata, testifica desses homens de Deus, até mesmo quem não crê em Deus, os que não seguem a fé cristã, os que não são seguidores do Senhor Jesus, que não são cristãos, já ouviu falar desses homens de Deus. Os livros relatam, a literatura evangélica trazem uns testemunhos de homens de Deus que tiveram a sua fé posta, acreditada em Deus, alicerçada nesse fundamento, que viveram pela fé, homens de Deus, não é? E vou exemplificar, ilustrar um homem de Deus, o qual eu atento muito, Moisés, um estadista, um legislador, que é referência até os nossos dias hoje. Homens de Deus usam a vida dele, não é? E como a fidelidade para com o Senhor Deus, em obedecer ao Senhor Deus. E no capítulo 11 de Hebreus, no versículo 23, fala de Moisés, muitos homens de Deus, exemplo notório para nós, para edificar a nossa alma, elevar o nosso espírito, não é? E que acrescentam muito, edificam muito a nossa vida espiritual. O testemunho desses homens, o viver deles para Deus e a fé deles depositada no Senhor Deus. Viviam por fé, né? E dessa forma agradavam o Senhor Deus e receberam o galardão do Senhor Deus, do próprio Deus. Versículo 23, vem aqui o autor do livro de Hebreus narrando: pela fé, Moisés, apenas nascido, foi ocultado por seus pais durante 3 meses, porque viram que a criança era formosa. Também não ficaram amedrontados pelo decreto do rei. Pela fé, Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha da Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus a usufruir prazeres transitórios do pecado. Porquanto considerou o pobre de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. Pela fé ele abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei, antes permaneceu firme como quem vê aquele que é invisível. Pela fé celebrou a Páscoa e o derramamento do sangue, para que o exterminador não tocasse nos primogênitos dos israelitas. Pela fé atravessaram o Mar Vermelho como por terra seca, tentando-o, os egípcios foram tragados de todos. Que testemunho, não é? Depois vocês podem meditar no Antigo Testamento, a vida de Moisés, como ele chegou a ser usado por Deus dessa maneira gloriosa. E Moisés, a vida dele estava alicerçada, esse firme fundamento, não é? Com o Senhor Deus. Ele tinha esse relacionamento, estava em comunhão com Deus, falava com Deus. Esse princípio fundamental, verdadeiro, essa fé alicerçada no Senhor Deus. Moisés foi um homem justo, reto, que viveu pela fé em Deus. Muitos homens de Deus, mas deixo a voz esse testemunho desse estadista, esse legislador, esse homem de Deus, de fato, Moisés. E no versículo 32, o autor da epístola continua, ele fala: e que mais direi? Certamente me faltará o tempo necessário para referir o que há a respeito de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, Samuel e dos profetas.
Aqui outro referenciou alguns juízes, né, como Gideão, Sansão, Jefté. História linda de Jefté. Depois vocês podem meditar em Juízes, que libertou o povo de Deus e, por fim, a filha dele foi sacrificada em um voto. Baraque, não é? As histórias de Sansão todos conhecem, uma história muito linda, muito reverenciada, exemplo que no final de vida ele acabou matando mais pessoas, os filisteus, do que quando ele estava lutando, defendendo o povo de Deus dos filisteus. A história de um homem triste, mas que deixou de olhar para Deus e se corrompeu com uma mulher. E mesmo assim, no final, ele pediu para Deus uma última chance e Deus concedeu. Pela fé, ele executou o último juízo contra os filisteus e libertou o povo de Israel. Gideão, homem valente, homem de Deus por fé, que com 300 homens libertou os hebreus. Homens de Deus que pela fé fizeram muitas coisas, valentes guerreiros, viveram por fé. No versículo 33, ele continua: os quais, por meio da fé, subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos em guerra, puseram em fuga exército de estrangeiros. Mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Alguns foram torturados, não aceitando seu resgate, para obterem superior ressurreição. Outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnios e açoites, sim, até de algemas e prisões. Foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos a fio de espada, andaram peregrinos, vestidos de peles de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos, maltratados, homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Ora, todos esses que obtiveram bom testemunho por sua fé, não obtiveram, contudo, a concretização da promessa. Amém. Eles não obtiveram a promessa, não receberam a promessa na terra, mas eles visualizavam ela pela fé, eles contemplavam essa promessa até para o seu povo, para os seus familiares, essa promessa dada por Deus. E eles creram pela fé, receberam pela fé, adoraram a Deus pela fé, mantiveram essa fé na promessa, não receberam aqui na terra, mas puderam contemplar ela na glória, pela fé. Homens que de fato viveram pela fé. Eles viveram pela fé no Senhor Deus. E se cumpriu na palavra deles aquilo que o Senhor disse: todavia o justo viverá pela fé. Eles viveram pela fé e não retrocederam. E o Senhor teve prazer neles, na alma deles. Eles não foram aqueles que retrocederam para a perdição, mas vivendo pela fé, eles contemplaram a promessa do Senhor Deus na glória, conservaram a fé deles, conservaram a alma deles vivas na eternidade pela fé, vivendo pela fé, de fé em fé. Passaram por tudo isso, por todas essas provas, que esta é a fé, a essência da fé, não é? Essa fé verdadeira que faz com que nós perseveremos em oração, buscando a Deus, andando de fé em fé, fé que ultrapassa montes, que fecha a boca dos leões, que vencem batalhas impossíveis,
que recebemos as promessas que outrora era impossível nós alcançarmos. Porque o Senhor fala, tudo é possível ao que crê. E crendo pela fé, nós recebemos os impossíveis. Porque os impossíveis para o homem são possíveis para o Senhor Deus. É a palavra que nos diz, tudo posso naquele que nos fortalece. Tudo podemos naquele que nos fortalece. Em fé, pela fé, o Senhor Deus, quando temos fé nele, fé em Deus, tendo fé nele, podemos todas as coisas, alcançar o impossível. Fechar a boca dos leões, passar pelas tribulações, alcançar aquilo que era imaginável. Alcançamos pela fé. Seguimos os exemplos desses homens de Deus que passaram pela violência, escaparam do fio da espada, da fraqueza eles tiraram força, porque o poder do Senhor se aperfeiçoa na fraqueza. Ele fortalece. Posso todas as coisas naquele que me fortalece, porque estou fortalecido nele, na fé que ele me concedeu. Estou fortalecida nele, na palavra dele, nas promessas dele, na fé que é dada por ele, neste firme fundamento que é a fé, que é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Hoje eu vejo as promessas do Senhor pela fé, pela unção do Espírito Santo do Senhor, pela comunhão com Ele, nesse princípio fundamental, nessa verdade, nesse relacionamento com o Senhor Deus, em comunhão, nesse firme fundamento, nessa verdade fundamental, na palavra do Senhor que diz, o justo viverá da fé. O justo viverá da fé. Estamos vivendo por fé, buscando o reino de Deus acima de todas as coisas. Cremos em Deus, cremos no Senhor Deus, na pessoa do Senhor Jesus Cristo, o nosso Salvador pessoal. Portanto, temos fé para alcançar o impossível, fé para suportar a prova, suportar a dor, suportar os momentos, as adversidades da vida. Sabemos que o Senhor está no barco conosco e levará o nosso barco a porto seguro. Pela nossa fé, vivendo pela fé, o Senhor acalma todas as tempestades. Não vamos naufragar, Ele está no barco e vamos chegar ao outro lado, a um porto seguro, e já estamos bem nesse porto seguro. Chegaremos lá, Ele está no barco, chegaremos em paz, não vamos naufragar, e do outro lado estará a paz, estará o abrigo dele seguro, a fortaleza dele, estaremos abrigados. Pela fé já vemos a obra do Senhor na nossa vida, a salvação dos nossos entes amados. Por fé, pela fé já posso dizer, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Andamos por fé e não por vista. Andamos nesta fé, crendo, e nesta condição, crendo e confiando nele, pacientemente, veremos a glória do Senhor Deus. Precisamos crer para ver a glória do Senhor sendo manifestada na nossa vida. Que possamos crer no Senhor Jesus. Que possamos crer em Deus. Que possamos fortalecer a nossa fé ao ouvir a palavra de Deus. De sorte que a fé é pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem.
Mas o justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Que possamos confiar em Deus, somente nele, ter fé nele. Crer na palavra do Senhor. Crer, confiar. Crer no Senhor Deus. Crer na sua palavra que diz: tende fé em Deus. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Credes em Deus, crede no Senhor Jesus. Viva pela fé. Pela fé. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está sentado à destra do trono de Deus. Glória a Deus, glórias a Deus. Olhe firmemente para o autor e consumador da fé. Jesus, o Senhor Jesus, Ele está sentado à destra do trono de Deus. Ele está sentado à destra do trono do Pai. Creia em Deus, crede na pessoa do Senhor Jesus. Olhe firmemente para o autor e consumador da fé, o teu Salvador pessoal, o Senhor Jesus. Tenha fé nele. Tenha fé em Deus, tenha fé em Jesus. Creia. Creia. Sua fé será fortalecida. E se você crer, ter fé nele, você verá a glória do Senhor Deus. Você verá a glória do Senhor Jesus. Creia pela fé. Confie nas promessas dele. Espera com paciência na providência e no agir dele. Ele irá a seu favor. Ele operará esse sinal, essa maravilha que você tem pedido, tem clamado. Ele abrirá essa porta que você está esperando. Se creres, verás agora do Senhor Deus. Creia. O Senhor concederá a fé para que você possa esperar confiadamente, com paciência. Ele te trará a promessa dele. Deus não é filho de homem para que minta. Ele vela para cumprir a palavra dele. Ele cumprirá a vontade dele na sua vida. Ele prometeu, ele revelou, ele cumprirá. Bem do Senhor, este bem tão desejado. Somente do Senhor o justo viverá da fé. Tende fé em Deus. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus. Crede também em mim. Olha firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus. Creia nele. Confia nele. Tenha fé somente nele. Se creres, verás a glória de Deus. É necessário que você creia para que você veja e receba as promessas do Senhor dadas,
reveladas fielmente para a sua vida. O Senhor Deus vela para cumprir a sua palavra. Deus é misericordioso, Ele é amor, e pela graça Ele vos concede a fé, esse firme fundamento para que você creia e receba as promessas dele, para que o nome dele seja glorificado hoje e sempre na sua vida. Que Deus vos abençoe, que a paz de Deus esteja convosco, pela fé, que a paz do Senhor Deus esteja convosco.